Bom, pessoal, mais uma prova da EBSER para vocês. Essa prova aqui é do Hospital de Brasília, né, 2013 também, IBFC, a banca organizadora. Tá? Nós vamos começar aqui com as questões apenas de enfermagem, conhecimento específico. Começa da 26 até a 50, tá? São 25 questões. Uma prova bem elaborada, tá? Questões diversas. Uma boa prova para revisar o assunto. Então vamos lá, vamos começar. 26. A pena de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem. Aqui já é uma questão para relembrar. Cassação, só o COFEN. Conforme disposto no artigo 18 da Lei 5.905 de 73. As penalidades referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional também são a responsabilidade do Conselho Regional, nesse caso aqui, Conselho Regional de Enfermagem, sendo registradas no prontuário do profissional de enfermagem. Leia as alternativas abaixo, sendo a alternativa correspondente à resposta correta. Para a graduação da penalidade e respectiva imposição, consideram-se, aí tem aqui as opções, né, o que é considerado, tá? E aqui para você marcar as corretas, né? O que é considerado? A maior ou menor gravidade da infração? Sim, considerado. As circunstâncias agravantes e atenuantes? Sim. O dano causado e suas consequências? Com certeza. Os antecedentes do infrator? Sim. Você já fez alguma coisa, né? O local da infração, sendo que as unidades críticas, como unidade de terapia intensiva e pronto-socorro, são consideradas as de maior... Não, aqui não faz muita... Isso aqui não. Então, o que é considerado? 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, letra A. É o nosso gabarito. Próxima questão. 27. O técnico de enfermagem exerce atividades de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Então, o técnico de enfermagem exerce atividade em grau médio, beleza? Envolvendo a orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, correto? E participação no planejamento da assistência de enfermagem, beleza? Considerando as atividades exercidas pelo técnico de enfermagem, não é permitido a esse profissional. Então, o que não é permitido para o técnico de enfermagem? Letra A, participar da programação da assistência de enfermagem. Participar, ele pode sim. Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro. Executar, correto, exceto as privativas do enfermeiro, correto. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Importante, participar da orientação e supervisão. Aqui pode confundir que você vai achar que não, mas não é grau médio. Não, aqui está falando da orientação e supervisão, grau auxiliar, está correto. Liderar a equipe de saúde. Liderar a equipe de saúde, o técnico de enfermagem? Não. Então, isso aqui é a resposta incorreta, né? O nosso gabarito, letra D. Próxima questão. 28. O centro cirúrgico é uma unidade hospitalar considerada crítica do ponto de vista clínico, tecnológico e principalmente microbiológico. Dessa forma, os profissionais que atuam nessas unidades, em particular os profissionais de enfermagem, devem ter todo o cuidado para garantir menor risco possível de contaminação. Beleza. Ele fala aqui sobre contaminação e fala sobre o centro cirúrgico. Correlaciona as colunas abaixo, enumerando-as de cima para baixo e a seguir são a alternativa correta. Então aqui ele dá as opções para você colocar aqui, enumerar, tá? E aqui tá as opções. Primeiro, processo de destruição de todas as formas de vida de micro-organismos. Quando fala todas as formas, é esterilização, tá? Inclusive os patogênicos esporulados. Aqui já é 4. Compreende todas as medidas de controle da disseminação da infecção pela destruição dos micro-organismos patogênicos, com exceção dos esporulados. Isso aqui é uma desinfecção, pode ser uma desinfecção de alto nível.
Tá? Então aqui é o 3. Conjunto de técnicas com o objetivo de reduzir a microbiota sobre determinada estrutura orgânica, geralmente pele e mucosa. Nesse caso aqui, eu estou falando da antisepsia das mãos, o que for. 2, né? Conjunto de técnicas que tem como objetivo evitar a presença de micro-organismos no local que não os contém. Aqui é 1, asepsia. Então é 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1, letra B. Nosso gabarito, próxima questão. 29. O reconhecimento dos riscos ambientais é uma etapa fundamental do processo que servirá de base para decisões quanto às ações de prevenção, eliminação ou controle desses riscos. Reconhecer o risco significa identificar, no ambiente de trabalho, fatores ou situações com potencial de dano à saúde do trabalhador ou, em outras palavras, se existe a possibilidade deste dano. Assinala a alternativa que representa o significado do símbolo abaixo. Então, eu falo aqui o símbolo, e o símbolo é esse aqui. Então, aqui esse símbolo aqui quer dizer o quê? Risco biológico, risco de radiação, risco de queimadura, risco químico. Esse sinal aqui é o risco biológico, né? Letra A. Nossos gabaritos aqui é uma resposta direta, tá? Esse símbolo aqui significa um risco biológico. Próxima questão. 30. Infecção é o processo de invasão, instalação e crescimento de micro-organismos patogênicos nos tecidos do corpo. Considerando que há produtos de maior ou menor risco de infecção, correlaciona as colunas abaixo, enumerando-as de cima para baixo e em seguida assinala a alternativa correta. Então aqui e para assinalar aqui. Primeiro aqui, entram em contato com pele íntegra ou não entram em contato direto com o paciente. Porque não entra em contato é um artigo não crítico. Esse caso aqui é o 3. Entram em contato com mucosa íntegra ou pele não intacta. Nesse caso aqui, semicríticos. Entram em contato com tecidos subepiteliais, órgãos, sistema vascular. Esse caso aqui é um artigo crítico. Então seria 3, 2, 1, 3, 2, 1, letra B. É o nosso gabarito. Próxima questão. 31. O tratamento cirúrgico ocorre fundamentalmente em 3 fases interdependentes. A fase pré-operatória, fase transoperatória ou perioperatória e pós-operatória. Beleza, dividido em pré, trans e pós. Pré, trans e pós-operatório. Considerando a atuação da enfermagem nas 3 fases, correlacione as colunas abaixo, enumerando-as de cima para baixo e a seguir a alternativa correta. Mesma coisa, né? Coloca aqui para assinalar aqui embaixo. Manutenção e desobstrução das vias aéreas, controle do equilíbrio hemodinâmico, controle do balanço hídrico e controle da dor. E promoção do conforto. Nesse caso aqui, se ele está falando que tem um controle do equilíbrio hemodinâmico, se ele tem um controle do balanço hídrico, eu estou falando de um pós-operatório, né? Então aqui seria 3. Atender ao paciente, esclarecendo dúvidas, verificar sinais vitais, colher material para exame conforme a solicitação médica, observar e anotar a aceitação da dieta, orientar a higiene oral e corporal, fazer tricotomia se necessário, retirar próteses dentárias, joias. Isso aqui eu vou fazer no pré-operatório, né? Receber o cliente ao chegar no centro cirúrgico, encaminhá-lo para a sala de cirúrgica, nivelar a altura da mesa com a altura da maca, encoste a maca paralelamente à mesa cirúrgica, lembrando-se de fixá-la, auxiliar o cliente na transferência para a mesa cirúrgica, auxiliar, mais autônomo possível, posicionar uma veia calibrosa, instalar os eletrodos do monitor cardíaco, instalar o aparelho de pressão arterial, instalar o oxímetro de pulso, colocar luvas de água nas proeminências ósseas ou utilizar coxins se necessário. Aqui seria 2. Então é 3, 1, 2. 3, 1, 2, letra D, o nosso gabarito. Próxima questão. 32. Considerando o código de ética dos profissionais de enfermagem, artigo 12.
que deve ser assegurada à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência, né? Desta maneira, uma atitude em que o profissional atua com precipitação, inconsideração, com afoiteza, sem cautelas, não usando de seus poderes inibidores, ele está incorrendo em... Resumindo aqui, tá? Você tem que escolher desses três aqui. Primeiro, negligência. Negligência resumidamente, o profissional está fazendo uma atitude que é função dele, está escrito que é uma função dele, mas ele deixa de fazer aquilo ali. Imperícia. Imperícia é quando o profissional está fazendo um procedimento que não é da sua competência legal. Tá? Imprudência, que é esse caso aqui, na nosso gabarito. É tudo isso aqui, quando o profissional ele não tem cautela em fazer um procedimento, né, em consideração, tá? Tudo que foi dito aqui se encaixa como imprudência. Claro que as palavras elas podem mudar, né, de questões para questões, tá? Não vai ter uma palavra certa que vai cair ali para você entender que é uma imprudência. Mas você entendendo que a negligência é uma negligência, é uma questão que o profissional deixa de fazer um procedimento que é para ele ser feito, sei lá, ele deixou de fazer uma medicação no horário estipulado, tá? Negligência. Uma imperícia, ele fez um procedimento que não é de competência da equipe de enfermagem, não é da competência do enfermeiro. Nesse caso aqui, para prova para técnico, acontece muito de ele colocar, no caso da imperícia, colocar uma função do enfermeiro e perguntar se o técnico de enfermagem fizer aquela função, ele está incorrendo de quê? Nesse caso aí, se ele está fazendo se ele está fazendo alguma coisa que não é da sua competência legal, é só o enfermeiro que tem que se fazer aquilo ali, ele está sendo, né, cometendo uma imperícia. Né? Mas nesse caso aqui, dessa questão, o gabarito letra A, imprudência. Próxima questão.